da área acadêmica de pediatria da Universidade Federal de Pernambuco e é professora da pós-graduação em saúde da criança e do adolescente da UFPE. É preceptora do Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital das Clínicas e tem experiência em pediatria na área de atuação de gastroenterologia pediátrica, atuando principalmente nos seguintes temas: microbiota intestinal, gastroenterologia para crianças com agravo cerebral precoce e proteção ao aleitamento materno. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, é uma honra enorme participar dessa disciplina. Já participei no ano passado, né, que traz uma proposta tão interessante, instigante, e poder estar aqui participando com pessoas que eu admiro muito, como o professor Raul e a própria Érica, que a gente conviveu aí por um período, e vou falar para vocês de um tema que se tornou uma paixão também, né, foi me conquistando, virou um pouco uma militância, esse tema que envolve aí a proteção ao aleitamento materno, e, consequentemente, o combate, vamos dizer assim, ao uso excessivo de fórmulas, levando em consideração, inclusive, os impactos profundos que isso causa justamente no início da vida, esse período tão precioso. Então, deixa eu compartilhar aqui, vamos ver se agora vai funcionar. Acho que não está funcionando, né, Érica? Não, não está aparecendo. Olha. Impressionante! A gente testou, eu fiz exatamente a mesma coisa. Vamos lá. E a senhora pode... De novo, vamos de... For? Foi, apareceu. Então, vamos novamente, tá? Às vezes é um delayzinho que tem, né, para aparecer. Apareceu. Deixa eu esperar um pouco, apareceu? Uhum. Não, ainda não. Pronto, apareceu agora. Apareceu, né? Tá aqui em tela cheia, tudo certo, não é isso? Isso, só falta Ok. colocar um modo de apresentação. Aí vai chegar, eu já botei, é porque ele tem um delay, realmente. Tá Me certo. diga quando chegar aí no modo de apresentação, que aqui eu já coloquei. Tá certo, eu aviso. Pronto, tá Chegou. tudo certo. Vamos Chegou. lá. Então, eu começo falando para vocês desse termo, né, que vocês todos já conhecem, mas que é tão, novamente, né, instigante, interessante, impactante, né? Sabe que até alguns anos atrás não existia aí essa área do conhecimento, né? Que ainda não está bem definida, mas que é apresentada pelo próprio DORAD, né? A Associação DORAD Brasil, como uma linha de pesquisa. Então, essa proposta, né, de se estudar as origens do desenvolvimento da saúde e da doença, né, entendendo, já depois de muito tempo, que a condição de saúde ou de doença, ao longo da vida, ela não é definida pelo que está acontecendo exatamente naquele momento, ela é construída ao longo do tempo, e que existe um período crítico, onde os acontecimentos vão ter um impacto maior e mais importante nessa evolução, né, para a saúde ou para a doença. Essa aí, né, é a definição que está lá no site do Doha Brasil, é uma linha de pesquisa que parte do conceito de que eventos adversos, e aí ele chama logo a atenção, né, a variação nutricional, interferência nutricional como um dos aspectos mais importantes, além de outros, quando ocorridos em fases iniciais do desenvolvimento corporal, seja na concepção e ou durante a vida fetal, infância e primeira infância, tem efeitos profundos sobre a saúde ou o estado de doença ao longo da vida, né? O professor João Guilherme, muito conhecido,
né, na pediatria e diretor do IMIP durante muito tempo, né, ele foi um dos primeiros, talvez, pessoas a falar e escrever sobre esse tema. Ele tem um livro muito interessante, na verdade são dois, Doenças do Adulto com Origem na Infância, que é esse tema abordado, trazido com outra terminologia, né? Então, aí, só trazendo aí um pouco da história, né? Foi o médico epidemiologista David Kozlov que desenvolveu, que ficou conhecido aí como a hipótese de Baker, Kozlov Barker, nem sei se está certo, pessoal, ficou conhecido aí como o pai da teoria Doherty, né? E num dos seus artigos assim mais importantes, que foi aí esse 2013, veja como é algo recente, né? Ele traz aí essa frase que está bem dentro disso que a gente está conversando agora, né? Que a alimentação que um bebê recebe de sua mãe, e aí ele traz também a questão da exposição a infecções após o nascimento, e nesse momento, possivelmente, né, se levava em consideração que tudo começava ao nascimento. Hoje a gente sabe que não começa ao nascimento, começa intraútero, né? Então, o que acontece após o nascimento programa permanentemente as estruturas do corpo e o metabolismo, e determina sua suscetibilidade, né, suscetibilidade daquele corpo a doenças crônicas ao longo da vida. Então, esse é o conceito Doherty, né? E essa questão do início da vida, como eu falei, né, há pouco, ela modificou no sentido de englobar aí também todo esse período intrauterino. Então, uma janela de tempo que comumente é ressaltada como a janela de tempo mais preciosa da vida do ser humano, seria os primeiros 1000 dias de vida, que é justamente o período da gestação até os 2 anos de idade. Tem muitos períodos importantes ao longo da vida, mas este seria o mais crítico. Por quê, novamente? Né? Porque é o período em que órgãos, estruturas, funções, sistemas estão sendo desenvolvidos. Eles estão sendo organizados, eles estão sendo modulados. Óbvio que cada indivíduo ele tem a sua genética, mas se sabe hoje que os fatores externos, vamos dizer, né, do ambiente, inclusive do ambiente intrauterino, eles impactam a expressão dessa genética, transformando essa apresentação, esse fenótipo, né? Então, chama-se atenção muito, por exemplo, né, do impacto desses acontecimentos que ocorrem nesse período em relação a um desenvolvimento muito precioso para o ser humano, que é o desenvolvimento do sistema nervoso central, né, que vai estar aí vivenciando vários acontecimentos, né, e numa velocidade que nunca será, ao longo da vida, tão grande, tão rápida, quanto é nesse período. Tá? Do período intraútero, na verdade, é no período intraútero que as maiores modificações e as modificações mais rápidas acontecem, e depois, ao longo dos primeiros 2 anos de vida. Aí, essa imagem, né, trazendo um pouco desse conceito de Doherty, né, onde ele traz aí, né, que realizada desde o intraútero, desde a mãe que está gestando o bebê, né, passando pelo bebê que acabou de nascer, depois a criança, quando introduz a dieta complementar, ela vai modificar, por exemplo, esse trabalho aí, ele traz a questão do impacto sobre a microbiota, né, que é um tema que eu tenho um grande interesse também, né, então, ele traz aí essa influência desses nutrientes, desses compostos, no desenvolvimento dessa microbiota intestinal, principalmente, né, e
também aí todo o potencial dessa microbiota de ou influenciar positivamente, novamente, vários órgãos, sistemas, desenvolvimentos, ou não, nem influenciar positivamente e, às vezes, influenciar até negativamente. Então, você sabe, por exemplo, que a microbiota tem uma influência muito grande, né? Ela tem uma relação muito grande com o sistema imunológico, porque o trato gastrointestinal é o órgão do corpo que tem a maior quantidade de células imunológicas e a qualidade, a quantidade dessa microbiota, desses micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal, irão interferir aí nesse sistema imunológico que está se desenvolvendo, né, que está amadurecendo se organizando, né, no sentido de se regular, no sentido ou de ter um perfil mais neutro, vamos dizer assim, um perfil menos inflamatório, um perfil menos alérgico, né, um perfil menos autoimune, ou não. Né? Então, e outra questão aí, que de um tempo para cá também os estudos têm aumentado muito, trazendo a influência dessa microbiota sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central. Estudos muito interessantes, né? Trazendo esse potencial, inclusive o potencial dessa microbiota de poder ainda regular esse sistema imunológico em outros momentos, inclusive até no momento de adoecimento, né? Já alguns estudos avaliando aí o uso dos probióticos em algumas doenças do sistema nervoso central, com resultados interessantes. Em relação à alimentação infantil, aqui eu trago, né, o que seria, então, a o padrão ideal de alimentação infantil, que é preconizado em todo o mundo, e que é como a gente vai falar, eu vou falar um pouco aqui, eu não sei quantos sabem, né, acho que muitos sabem, mas eu vou trazer novamente, né, e que nada mais é realmente do que a alimentação natural, que o ser humano, vamos dizer, já realiza ao longo aí de toda a sua existência, né. Então, a proposta é que o bebê, ao nascer, ele receba o leite materno, esse leite materno, inclusive, ele deve ser já ao nascer, ele é importante, porque ele já alimenta aí essas primeiras bactérias que estão começando a chegar, algumas já estão lá, mas enfim, a colonização maior do intestino ocorre ao nascimento, e essas substâncias no colostro, elas já vão dar um substrato, né, que vai favorecer aí a proliferação de micro-organismos ideais dentro do trato gastrointestinal. No momento muito crítico, que é esse momento do nascer, né, em que o bebê nasce completamente imaturo, várias questões, mas principalmente na questão imunológica, e que a presença de micro-organismos benéficos, tanto protegendo essa luz intestinal, que é uma barreira tão importante do corpo humano, como também atuando nesse sistema imunológico, né, da mucosa, estimulando seu desenvolvimento, é extremamente importante. Então, é recomendado que nada mais seja dado ao bebê ao longo dos 6 primeiros anos de vida, nem água, né? A única exceção aí seria os medicamentos, que são inevitáveis, até isso, de vez em quando eu tenho alguns pensamentos a respeito, porque tem agora, né, uma série de suplementações obrigatórias que devem ser feitas, de ferro, de vitamina D, né, com várias outras substâncias também, né, que compõem aí essas soluções medicamentosas. Mas, enfim, seria então um aleitamento exclusivo até o 6º mês. No 6º mês, deve-se introduzir ao que é chamado da dieta complementar, que é a dieta sólida, que seriam então os alimentos naturais, né? As frutas, as verduras, a refeição principal, que as refeições principais, o café, almoço e jantar, os 6 meses, usualmente, é só o almoço, depois a gente começa o jantar, depois o café, né? E a recomendação do Ministério da Saúde e
globalmente, né, que não seja introduzido alimentos industrializados de nenhum tipo, principalmente ao longo do primeiro ano de vida, primeiro e segundo anos de vida, né, não deve, o bebê e a criança jovem não deve receber alimentos nem adoçados, nem salgados, o sal ainda é liberado em pequenas quantidades com 1 ano, e o açúcar só aos 2 anos, né? A partir de 1 ano, a criança deve fazer deve ter o mesmo cardápio da família, e aí eu costumo dizer que desde que a família tenha um cardápio saudável, né? A gente não ensina o errado, eu digo aos pais, né? A gente ensina o certo. Então, a família tem um compromisso em passar aí uma herança, né, de hábito alimentar para os seus filhos, que seja uma herança saudável e que o mantenha tendo um hábito alimentar saudável ao longo da vida. Então, essa proposta da alimentação adequada, né, que é a alimentação natural, como eu falei, né, que o ser humano aí ao longo de toda a sua evolução foi desenvolvendo. Ele foi, né, o ser humano, ele foi incorporando alimentos, à sua alimentação, e dessa relação com esses alimentos que vem aí todo o desenvolvimento desse corpo, né, desse intestino, dessa microbiota, enfim. E aí a gente tem, de outro lado, né, essa invasão aí dos alimentos industrializados em todas as faixas etárias, né, mas a infância precoce, ela é muito bombardeada com oferta de alimentos industrializados, que se apresentam como opções mais simples, mais práticas, mais modernas, né, de alimentar a criança, mas que se esconde, né, a propaganda esconde os potenciais malefícios da exposição a esses produtos nesse período da vida, né? A gente vai falar um pouco mais, ou bem mais aqui, sobre propaganda enganosa, né, de alimentos industrializados, particularmente das fórmulas, mas, ou seja, a gente tem outros alimentos industrializados infantis, né, que são terríveis, né, e não deveriam jamais existir, inclusive, né. Em relação a essa questão dos alimentos processados, industrializados, eu acho que vocês conhecem, né, a classificação nova, que é proposta por nosso nobre, né, cientista, que tanto nos orgulha mundialmente, né, uma das pessoas mais influentes aí do mundo científico, o professor Carlos Monteiro, né, que construiu aí essa classificação, né? E aí nela a gente tem os alimentos puros, naturais, vamos dizer, inteiros, né? A gente tem os alimentos que eles chamam de minimamente processados, onde esse alimento ele sofre pequenas modificações, às vezes um conservante, às vezes um cozimento, né? A gente tem aí, por exemplo, um abacaxi em calda, um milho em conserva, e a gente tem os chamados ultraprocessados, né, que seriam alimentos compostos de muitas partes, na verdade. Ele não tem alimento inteiro, ele tem vários compostos, subprodutos de alimentos e compostos químicos, mas ele é uma mistura de muitas coisas, né? E essa falta de integridade do alimento tem uma série de consequências, né? E a saúde humana. Esse convívio recente do corpo humano com os ultraprocessados não tem dado certo, né? E tem aí inúmeros trabalhos epidemiológicos que comprovam a associação, e aqui eu não estou falando exclusivamente, eu até vou trazer para vocês que as fórmulas são consideradas alimentos ultraprocessados, inclusive pelo próprio Carlos Monteiro, né, mas eu não estou falando apenas dela, claro, né, eu estou falando dos alimentos ultraprocessados de uma maneira geral, né, de forma que o Carlos Monteiro, por exemplo, sugere que os alimentos ultraprocessados de uma maneira geral, né, eles sejam recuados, imagina, não é a fórmula, que é qualquer alimento ultraprocessado, né. Mas, indo aí para o foco do que eu vou falar um pouco mais para vocês, né, a gente tem aí, nesse contexto do início da vida e da nutrição, um aspecto muito
sério da nutrição, né? Porque, na verdade, não é a substituição de um alimento qualquer por um alimento ultraprocessado. É a substituição de um fluido humano, incomparável, né? Impossível de ser sintetizado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas um fluido humano que foi sendo aperfeiçoado ao longo da evolução dos seres humanos. Para quê? Para garantir, para aumentar a chance de sobrevida do bebê, né, do ser humano no início da vida, tanto para aumentar, né, a sua sobrevida mesmo, né, fornecendo aí inúmeros fatores de proteção, células vivas, né, como também de influenciar, como hoje se sabe, órgãos, sistemas, microbiota, né, então, tirar, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, esse fluido vivo, e substituir por um alimento industrializado, que a gente vai falar um pouco mais também. Aqui trazendo essa questão, né, da linha do tempo da evolução humana, que eu vou mostrar aqui vocês depois, desproporção, vamos dizer, né, da relação entre o aleitamento materno e a fórmula, sob o aspecto também da influência ou da segurança, vamos dizer aí, em relação à evolução humana, tá? Então, o leite humano, né, que eu já falei um pouco, que eu disse aqui que é um biofluido, né, é um então, é um fluido vivo, né, é um líquido. É difícil até da gente dar um nome, né, mas eu gosto da expressão biofluido, de fato, sabe? E cada vez se descobre ainda, cada vez se descobre mais componentes desse leite humano, por incrível que pareça, né? Então, apenas recentemente, mais recentemente, né, se descobriu aí essa grande quantidade de compostos chamados oligosacarídeos do leite humano, que são mais de 200 tipos de oligosacarídeos do leite humano, chamados OHS, eita, LMO, eita, Human Milk Oligosaccharides, HMO. Então, como eu disse, eles são mais de 200 tipos, e são compostos, né, veja que interessante, são compostos que não são nutricionais, eles não são absorvidos pelo corpo humano com um efeito nutricional, eles, na verdade, são considerados, de certa forma, um pré-biótico, eles chegam intactos no colo, que é o local onde a gente tem a maior quantidade de comunidades bacterianas, né? E eles são alimentos específicos para bactérias específicas. Eles são principalmente para bifidobactérias, mas não é para todas as bifidobactérias, são espécies específicas de bifidobactérias, que têm funções particulares, é algo muito caprichoso, é a coisa da chave da fechadura, sabe? Então, é muito interessante. Outra descoberta relativamente recente é a grande presença dos microRNAs dentro do leite humano, né? Partículas genéticas aí que têm o potencial de influenciar essa questão aí da expressão genética, né? Modulando aí potencialmente a expressão de alguns desfechos da saúde humana. Então, fazendo aqui uma imagenzinha para a gente pensar, né? A gente tem aí, ao longo de todos esses milhões de anos de evolução humana, o aperfeiçoamento desse fluido, o aperfeiçoamento do corpo humano de uma maneira geral, mas esse leite humano, ele foi sendo aperfeiçoado através das forças evolutivas mesmo, né? Que foram selecionando, ou seja, os indivíduos que foram alimentados com os leites humanos, com leite materno, que tinham uma composição melhor, no sentido de promover
né, bebês que sobreviviam mais, e também melhor no sentido de garantir adultos mais saudáveis, né? Então, a gente vai ter aí esse composto, né, trazendo aí proteínas próprias do leite humano, que não são sintetizadas de nenhuma outra forma, glóbulos de gorduras específicos do leite humano, que tem uma grande função aí no desenvolvimento do sistema nervoso central, né, na estrutura, né, e aí vários outros componentes, né, como eu falei aqui, os oligosacarídeos, está ali também destacado, né, e aí, óbvio, e eu, claro que eu não sou contra, é bom sempre dizer isso, eu não sou contra a fórmula infantil, inclusive eu sou gastropediatra prescreve fórmula infantil, precisa muitas delas, inclusive, muitas vezes, enquanto terapêutica mesmo, né, porque a gente tem as fórmulas infantis especiais, mas a gente não pode deixar de saber que ela é um produto industrializado, ultraprocessado, composta por muitos ingredientes que vêm de cadeias de fabricação diferentes. Então, é realmente uma loucura a fabricação da fórmula infantil, né? É um remédio. Eu gosto de pensar da fórmula infantil como um remédio, sabe? Um produto que é um grande avanço tecnológico, sem dúvida, é o melhor que temos na impossibilidade do leite materno, seja pelo motivo que for, mas é um produto químico industrializado e não pode ser visto de outra forma. A gente não pode romantizar o uso da fórmula. Uma outra questão importante nesse processamento da fórmula infantil e que faz dela um ultraprocessado perigoso, veja, é um ultraprocessado, né? A gente consome vários ultraprocessados, mas é um ultraprocessado no início da vida. Deve ser evitado dentro do possível, né? O fato de que a fórmula infantil, nesse processo dela industrial, ela é submetida às chamadas muito altas temperaturas. E esse processo térmico gera outros compostos que são danosos, que são atribuídos a desfechos de doença no ser humano. Aqui está pequeno, mas aqui porque era para ser uma lista contínua, minha gente. São 4 partes, na verdade, era para ser uma coluna só, né, dos ingredientes que fazem parte de algumas fórmulas infantis, né? Então, as fórmulas infantis aí colocadas, né, elas têm de 45 a 55 ingredientes, então é bem misturada mesmo, né, são muitos componentes, e eu destaquei aí em amarelo os aditivos alimentares, que são compostos que não têm nenhuma função nutritiva e têm uma intenção, uma necessidade também, né, puramente segurança do produto mesmo, né, mas também da garantia do transporte, do tempo de prateleira, né, para aumentar também o rendimento, né, para aumentar as vantagens comerciais, né, do produto, em detrimento da saúde humana. Algumas e eu já li bastante sobre essa questão de fórmula infantil e esses componentes, e na verdade não é assim, às vezes a pessoa pode pensar assim, algo inevitável, não é uma coisa inevitável, existem potenciais alternativas, mas isso aumentaria provavelmente o custo das empresas, que não é de interesse deles, né, a princípio isso não está incomodando ninguém, né. Então, eu destaquei aqui, não sei se vocês vão ver, é aqui no pouquinho, olha, então, a evolução, né, do ser humano, eu botei ali 7 milhões de anos, né, aqui nessa linha do tempo, que eu botei aqui para vocês, né, então, ao longo de todo o tempo, desde a época dos primatas, o ser humano, normal, né, recebe, e seus antecessores, né, mamaram, né, e tem esse fluido aí que foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. E aí a gente vai ter aí nesse pontinho vermelho, olha, de 100 anos para cá, é mais ou menos o tempo que o ser humano vem consumindo fórmulas lácteas no início da vida. A gente
começou a saber ainda todas as consequências que isso terá. Algumas coisas a gente já está sabendo e começou a perceber que não está dando muito certo, não né, a proposta novamente, né, romântica, né, idealizada até pelo nome que inicialmente foi dado ao produto, que antes era chamado de substituto do leite materno. Foi uma proposta da própria Organização Mundial de Saúde, mas que é um verdadeiro absurdo, né? Então, a gente tem que, na hora que a gente, na verdade, dá uma fórmula infantil, como eu falei, a gente, na verdade, vai estar retirando daquele ser componentes que só estão presentes no leite humano, não estão presentes nas fórmulas infantis, porque não são possíveis de serem sintetizados. E, de outra forma, a gente vai expor esse indivíduo, né, a componentes que são, eventualmente, as opções, como eu disse, né, melhores possíveis, né, mas são proteínas estranhas, né, proteínas do leite da vaca, veja que coisa estranha, né, a gente vai ter ali aí oligosacarídeos sintéticos, enfim, gorduras vegetais, que não é saudável para ninguém. Então, é esse o contexto dessa alternativa, dessa troca, né, da troca do leite materno pela fórmula infantil. Eu já falei, né, para vocês que a recomendação mundial é que o aleitamento materno ele seja exclusivo até os 6 meses e que ele seja continuado até os 2 anos ou mais. E a recomendação também é que a fórmula infantil ela é necessária, aí veja, essas são as indicações absolutas, vamos dizer assim, né? Na situação em que a mãe realmente não consegue amamentar, ou por uma doença muito séria da mãe, né? Até o falecimento da mãe, né? Isso eu estou dizendo até no passado, né? As mães faleciam no parto, era preciso ter um produto para alimentar os bebês ao nascerem, né? Algumas situações aí de infecções maternas que proíbem o aleitamento e algumas doenças do recém-nascido. Essas são as indicações absolutas e elas são muito raras, né? Seria muito poucas crianças que iriam tomar fórmula se fosse somente nessas situações. A gente sabe que vários fatores, né, interferem aí no uso da fórmula, na decisão da família de dar fórmula ao bebê, porque é esse o movimento, né? Na verdade, o cuidador, a família, ele vai decidir por várias razões. E aqui eu estou trazendo, por exemplo, eu digo decidir, parece que é uma coisa fácil, às vezes, né? E não é. Existem dificuldades verdadeiras, reais, do mundo real, né? A realidade é essa, aquela expectativa e realidade, né? Na hora que a mulher, por exemplo, volta para trabalhar, olha o desafio, né? Ela só tem 4 meses de licença gestação, e deve dar de mamar exclusivamente até o 6º mês, que faz, né, para essa conta fechar. Então, existem muitas dificuldades, né, e o suporte não é ideal, o governo, ele não dá o suporte necessário para que se cumpra essa recomendação, né, mas existem vários outros fatores que são fúteis, vamos dizer assim, sabe, e aí existe uma influência grande de conceitos errôneos, propagandas enganosas, tá? Que precisam ser combatidas, porque todo mundo respeita absolutamente a escolha da mãe de dar forma ao bebê, seja pelo motivo que for, até, enfim, nem é a escolha, mas é a necessidade. Mas o que eu vou falar um pouco aqui é essa influência no sentido de gerar um uso abusivo de fórmula e que é impulsionada por propagandas enganosas, que atingem a família por diferentes caminhos, né? Então, logo que essa fórmula infantil, as fórmulas infantis em grande escala, né, começaram a ser produzidas e as empresas, as indústrias começaram a tratar ela como um produto que precisaria gerar lucro, e aí elas começaram a fazer propaganda, né? E começaram a fazer propagandas tão abusivas, tão agressivas, que imediatamente, naquela ocasião, né, isso gerou um aumento de mortalidade infantil, principalmente nos países de baixa renda, que foi uma coisa
desumana, foi uma coisa assustadora, porque principalmente eles começaram, na verdade, a perder comércio nos países mais ricos, né, na Europa e tal, e aí eles começaram a trazer o produto para os países mais pobres, e juntou aí, na verdade, né, a exposição à fórmula, a ausência do leite materno e o uso de água de má qualidade para poder preparar essas fórmulas. Também, assim, a diluição excessiva das fórmulas, que levava também à desnutrição dos bebês, e aí juntava aí, né, a infecção provocada por essas águas de má qualidade e a desnutrição, que era provocada pelo uso dessas fórmulas de forma indevida, que a família de baixa renda tem como continuar comprando uma fórmula que é cara, né? E aí a mãe, muitas vezes, levada pela propaganda, começava a dar a fórmula ao bebê, já no comecinho, havia uma descontinuidade do aleitamento, a mãe depois tinha um baixo fluxo de leite, não conseguia mais amamentar, ficava obrigada a dar a fórmula, ia manter a fórmula, né? E aí, ou seja, essa tragédia, essa catástrofe, que foi esse monte de morte de criança, fez com que, já em 1981, a Organização Mundial de Saúde elaborasse um material que é bem grande, né? Que são aí esse conjunto de normas, né? Que é chamado Código Internacional, e aí, ó, de Marketing de Substitutos do Leite Materno, né, esse nome que, hoje em dia, a própria Organização Mundial de Saúde já modificou para fórmula láctea comercial. Então, em 81 veio o código, e no Brasil, alguns anos depois, se elaborou primeiro uma norma, que é essa norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, que tem um apelidozinho, né, NBCAL, e que depois virou uma lei, que é a Lei 11.216, né? E ela regulamenta o quê? Ela regulamenta o marketing abusivo, que eu já falei para vocês, né? Ela não impede, ela não contraindica, vamos dizer assim, né? Ela não diz à mãe, você não pode dar fórmula infantil. O que ela está regulando é a propaganda feita pelas indústrias, para que não exista uma informação que chegue de forma errônea às famílias, um incentivo ao uso das fórmulas, né, como sendo produtos até que podem beneficiar o bebê, às vezes até, segundo a propaganda, mais do que o próprio leite materno. Eu vou passar um pouco mais rápido, pessoal, porque eu estou me atrasando. Então, a gente, desculpa, perdi aqui um pouquinho. Então, estava falando, né, que essas normas, elas visam combater esse marketing abusivo, tá? Ela existe aí, como eu disse, desde 1981, né, no Brasil a norma foi depois agora não vou ter certeza exatamente, acho que foi em 86, e depois se tornou lei, né? Já tem quase 40 e, apesar disso, né, há já anos do Covid, a gente tem aqui um relatório que foi feito, a Organização Mundial de Saúde continua preocupadíssima, né, essas normas não tiveram um efeito duradouro que se desejava, precisava, né? E em 2022, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef elaboraram esse relatório, que foi um relatório, né, que tem esse título aí, né, veja só, como o marketing de fórmulas lácteas influencia nossas decisões sobre a alimentação infantil. É um documento muito direcionado até aos profissionais de saúde, sabe? Enfim, a população geral também, as gestões, né? E que ela tenta, então, analisar as táticas de marketing em 8 países, né, representando aí o mundo, vamos dizer, o que está acontecendo no mundo, né? Então, uma das questões aí que o relatório já traz é esse aumento do uso, na verdade, um aumento importante do uso de fórmulas infantis, né, nesse período aí, 2005 até 2019, na verdade, ocorre quase o dobro do consumo de fórmulas infantis, né? E, ao contrário, as taxas de aleitamento materno praticamente não mudaram nesse período, né? Então, o documento, né, ele já começa trazendo, o marketing, ele está conseguindo seu objetivo, né? Ele está conseguindo aumentar a venda que ele deseja, e isso significa que ele está comprometendo tópicos, né? E aí ele traz as provas, vamos dizer, dessas
dessas afirmações, né, que eu vou ler para vocês aqui, rapidinho. O marketing das fórmulas lácteas é perverso, personalizado e poderoso. As indústrias de fórmulas lácteas usam táticas de marketing manipuladoras, que exploram as ansiedades e aspirações dos pais. A indústria de fórmulas, as indústrias distorcem a ciência e a medicina para legitimar suas alegações de saúde e forçar o uso de produtos. A indústria sistematicamente tem como alvo os profissionais de saúde, cujas recomendações são influentes para incentivá-los a promover fórmulas lácteas, de forma consciente ou não. Né? O marketing de fórmulas lácteas mina a confiança dos pais na amamentação. E assim que são as medidas reativas, né, podem ser eficazes, mas devem ser executadas já. Né? Aqui eu vou trazer alguns tópicos desse relatório, né? E quando ele traz aqui essa questão de que os canais e as táticas de marketing, como dito anteriormente, são invasivos, perversos e personalizados, ele traz, por exemplo, essa estratégia de marketing que acho que todos vocês já viram, né? As indústrias, elas fazem linha de produto, né? Agora, inclusive, essa linha de produto já começa para a gestante. Então, existe uma fórmula para a melhor nutrição da gestante, e ela tem já uma identidade visual que já é semelhante à fórmula para o quê? Né? A fórmula de partida, que a gente chama, né? A fórmula de rotina, né? E aí ele vai ter uma sucessão de produtos, dando aí passando aí, né, essa mensagem de necessidade continuada de um produto, aquele produto, para garantir a nutrição do indivíduo ao longo de todas aquelas etapas, né? E normalizando o uso desses produtos ao longo de todas essas etapas. Uma outra estratégia, né, que eles utilizam, né, e motivo que eles trazem aí essa linha de produtos é que a regulamentação para o marketing de fórmulas é restrita às fórmulas infantis, que são as fórmulas destinadas às crianças de 0 a 1 ano de idade. Então, o que é que eles fizeram? Eles elaboraram uma série de produtos que são para crianças maiores de 1 ano, mas que têm uma identidade visual quase igual à outra, e eles promovem abertamente o que é permitido, né? Mas, ou seja, claramente incentivando indiretamente também o uso do produto que não pode ser, para o qual não pode ser feito propaganda, né? Aqui alguns exemplos no relatório que ele traz dessas propagandas, né, que tem apelo emocional, aspiracional, né? Ele é muito comum, traz imagem de uma criança falando, traz imagem de uma criança andando, né? Dando a entender que aquele produto é que promove aquilo, ele garante que a criança vai se desenvolver daquela forma, né? Eles trazem, é muito comum também agora trazendo os pais, né? Dizendo, então, a família moderna, o pai dá a fórmula, né, para, enfim, a mãe fazer o que ela quer, né, e tá ótimo, tá tudo bem, né, e a mais nova moda, que foi grande confusão aí na época da pandemia, né, começou a ser as fórmulas lácteas europeias, porque elas começaram a mudar um pouco a composição, até no sentido de ser produtos com menos produtos químicos, né, e aí, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal, né, muito próximo das informações, né, muito conectado às informações, começaram a receber aí essas propagandas também, de que essas novas fórmulas eram melhores, mais saudáveis e tal, e todos começaram a querer dar apenas as fórmulas europeias e simplesmente acabou a fórmula infantil num determinado período ali da pandemia. Né? Aqui só um exemplo do que acontece aqui no Brasil, né? Esse produto, por exemplo, o Aptanutri, é um produto para crianças maiores de 3 anos, se eu não me engano, desenvolvida para a faixa etária de 1 a 3 anos, né? Mas que tem uma identidade visual igual, como eu disse, à fórmula infantil, e aí a gente vê o apelo emocional, né? Atingir o máximo de potencial de crescimento por meio
da nutrição. Essencial para agora, aí a mensagem do Doherty, né? Essencial para agora, fundamental para a vida futura, né? Aqui ele traz no relatório, né, essa ação dirigida de marketing aos profissionais de saúde. Na verdade, existe um, um, uma verba que é destinada exclusivamente ao marketing direcionado aos profissionais de saúde. E ele sabe que esse é um dos melhores marketings que tem, né? Que é justamente influenciar o influenciador, fazer o influenciador trabalhar com você, né? Então, eles se aproximam dos profissionais de diversas formas, né? São as visitas, é o patrocínio dos congressos, das reuniões, né, dos cursos, né, criando aí essa ligação, essa relação de confiança, criando aí o chamado conflito de interesse mesmo, né, o que indiscutivelmente aumenta a chance do profissional, de fato, prescrever aqueles produtos, né? Eu trago aqui com autorização, o professor vai saber aí, né, aí na foto está meu pai, né, na época que ele era bem novinho, aqui do canto esquerdo, com cabelo ainda, hoje ele é bem careca, mas, ou seja, num evento que ele foi internacional e naquela ocasião foi na verdade, assim, um professor dele conseguiu, né, que ele fosse aí com os custos financiados pela Nestlé, no caso, sabe? Ele disse o quanto ele ficou eufórico com essa oportunidade, né? Então, isso existe desde que começou a pediatria aqui no Brasil, por exemplo, tá? Mas não ficou só naquela época. Aqui eu trago uma ação que foi recente, eu acho que foi na época da pandemia, inclusive também, né, que a Nestlé, novamente, mas assim, a Danone faz muitas coisas que é outra grande empresa, né, mas assim, coincidentemente, só vieram exemplos aqui. Ah, não, eu falei da Danone antes. E aí a gente tem aqui um curso que a Nestlé propôs para a Sociedade de Pediatria que fosse realizado por todos os residentes de pediatria, e que era um curso extremamente direcionado, na verdade, à prescrição de suas fórmulas. A gente tem aqui no cantinho inferior direito, né, as aulas eram assim, ó, conduta nutricional na cólica infantil, conduta nutricional no refluxo gastroesofágico. Esse era o conteúdo do curso, né, era um curso para ensinar o residente a prescrever as fórmulas, né. Uma das questões que foi levantada, né, e ressaltada nesse relatório foi o fato de que muitos profissionais de saúde nem sequer sabiam que existia uma legislação que regulamentava essas práticas. E a legislação, inclusive, ele regulamenta, tem né, alguns itens que regulamentam o marketing direcionado aos profissionais de saúde, né? E muitas pessoas não conhecem. Então, essa aí é só para mostrar aí né, o iniciozinho da lei, né? Eu acho que nem sei se disse o número certo, 11.265, né? Que foi, então, decretada a lei em 2006, não faz tanto tempo. A norma já existia, a lei é que foi 2006, né? E agora, só para terminar, né, eu queria ler aqui para vocês essa proposta, que é uma proposta final desse relatório, né, de ação, né, então, que é que nós todos podemos fazer, né, e aí ele convoca todo mundo, convoca os profissionais de saúde, a população geral, as famílias, né, os governos, né, então é preciso reconhecer o tamanho e a urgência do problema, adotar ou fortalecer urgentemente os mecanismos nacionais, né, que existem para impedir o marketing das fórmulas, proteger a integridade da ciência e da medicina. Eu nem falei aqui um pouco para vocês sobre esse tópico, que tem coisas absurdas, mas ia ficar muito extenso. Salvaguardar a saúde das crianças nas plataformas digitais, isso é um ponto muito importante, né? Agora, a propaganda digital, né, ela está mais descontrolada ainda. Imagina se é difícil regulamentar, vigiar, né, punir a propaganda física, imagina digital agora, né? Investir em mães e famílias,
e os profissionais, né? Cortar relacionamentos com as empresas de fórmulas infantis, eles são muito taxativos nesse relatório e vários outros da Organização Mundial de Saúde, né, de que, na verdade, tanto os profissionais como as sociedades científicas precisam urgentemente cortar relacionamento com as indústrias de fórmulas infantis, não tem como manter esse conflito de interesse. E expandir aí coalizões, eu acho que as coalizões, né, têm esse potencial para impulsionar ações, né, ações que possam combater essas práticas. Vamos ver, eu tentei interromper aqui, viu, pessoal? Eu consegui entrar, agora vamos ver se eu consigo sair, viu, Érica? Já saiu. Saí. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu voltar, porque eu não estou vendo vocês. Voltei. Então, Muito era isso que eu trouxe para falar, estou aqui à disposição para as perguntas. tá certo. Muito obrigada, professora. Agora abrimos espaço para as perguntas. Aí podem levantar a mão. Oh, que lindo! Nossa, teve um show de palmas, que lindo, nem sei. Adoro os efeitos. Professora, eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu vou fazer um comentário também como nutricionista. A senhora traz um tema tão relevante em que podem ser destacados dois pontos. O investimento na formação dos profissionais da saúde, tá certo? Como a senhora falou, esse, esse bom esse marketing vai ser difícil de ter até agora pela mídia, tão difícil, estamos expostos a tanta informação, mas aí uma das soluções ou um caminho poderia ser um investimento na formação daqueles profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, todos os profissionais da saúde que estão perto dessas crianças e dessas mães. Obstetras, né? Todos. Exatamente. E outra linha de frente pode ser a educação para essas mães. Porque se a mãe está informada, se a mãe sabe dos benefícios, então ela vai obter tanto o benefício fisiológico, biológico, psicológico para a criança, benefício para o filho, para a mãe, e também na questão econômica. Sim. Porque custa muito caro. Mas às vezes as mães elas pensam que a fórmula é mais nutritiva que o próprio leite materno. Falta de educação, por falta de informação. É muito triste isso, né? É muito triste. Exatamente. As pessoas serem enganadas dessa forma, né? Exatamente. E acreditam, né? Ou seja, usam da má fé mesmo, a crença das pessoas, né? E a pessoa, ou seja, realmente se sacrifica, às vezes, né? Comprando um produto que é caro. Exatamente. Por acreditar que aquela é a única forma de realmente garantir a vitamina, não sei qual, né? Aqueles compostos, né? Como se ele destaca, como se aquilo eventualmente só existisse no produto, né? Não existisse, por exemplo, no leite materno, né? Exatamente. E então outra linha de frente poderia ser essa, educar essas mães para que saibam da importância desse leite materno. E você sabe, Erika, eu tenho a impressão de que talvez as mães, né? Por outro lado, a gente diz agora que a informação chega em todo mundo, né? E que a propaganda é um desafio, embora o Brasil ele lidera aí uma ação, né, que vai ser colocada numa reunião da Assembleia Mundial de Saúde para que se elaborem estratégias para combater o marketing digital. É difícil, mas não é impossível, porque existe muita tecnologia, sabe? Também, né? Existem muitas tecnologias que já podem fazer essa patrulha, né, da mídia, sabe? Mas as mães estão se tornando talvez mais informadas, sabe? A minha pena até é que a minha impressão é que as mães de melhor poder aquisitivo atualmente, sabe, que têm mais acesso à informação, são as mães que estão insistindo mais no aleitamento, sabe?
Então, eu acho que as mães, me parece, né, a impressão, e eu não tenho um dado agora concreto em relação a isso, elas estão dispostas e entendendo, né? Eu acho que toda essa propaganda aqui também, essas informações que circulam dos ultraprocessados, eu acho que isso ajudou, de certa forma, né? Porque existe uma campanha muito grande contra o ultraprocessado e a favor do alimento natural, vamos dizer assim. Então, existem mães, assim, as mães são sempre guerreiras, né? Mas, assim, existem mães que estão, né, lutando muito para poder garantir esse aleitamento materno, exclusivo, inclusive, né, que é um grande desafio até o 6º mês de vida, e continuado, né? Mas as pessoas de menor poder aquisitivo nem vão ter, muitas vezes, o acesso tão grande a esse conhecimento, né, e a apropriação tão grande desse conhecimento, também não tem o suporte, né? Porque não tem também os recursos, né? Tem condições de trabalho que dificultam muito mais. Então, assim, precisaria haver um acesso ainda maior, né? E aí realmente, né, a criação de estratégias, né? E diga que existe, viu? Algumas instituições, né? Capitaneiam aí algumas lutas, né, tanto no sentido de melhorar a proteção ao aleitamento materno, como também de combater essas ações de marketing. Sim. Professor Raul, o senhor quer fazer alguma pergunta para a professora Kátia? Está fechado o microfone, professora. Continua fechado, professora. Eu acho que ele não está falando. Se eu quer falar, professor, acho que ele fechou. Pronto, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem aqui Joacim. Joacim, pode fazer a pergunta para a professora Kátia. Você perguntou alguma coisa que eu... Professor, perguntei se o senhor queria fazer alguma pergunta. Não, eu só queria aproveitar o momento, sabe? Você sabe como é. Kátia, eu estou numa seara da outra agora, por conta que eu estou também no julgamento do CNPq, entendeu? Sim, professor. Aí Estou tem vendo. sido Uma tem sido uma correria. complicação muito grande para mim. Mas eu só queria agradecer a você muito e talvez lembrar que a gente tem Bom, aconteceram várias coisas no meio do caminho, mas a gente tinha uma ideia, né, de trabalhar junto, né, com a sua equipe de estudantes, entendeu? Você lembra daquela... Não Sim, sei sim, como é que sim. você está vendo isso agora, né? E se já podemos retomar, né? Inclusive acho que com a própria Érica Érica. e com Paula também, Paulinha, né? Como é que você vê essa possibilidade? Pois é, eu passei um período muito afastada, né, professor? Eu digo que, assim, minha vida vem se organizando realmente de um tempo para cá, mas, assim, eu continuo com esse plano, o senhor sabe, estou passando por um período complicado, mas, assim, engraçado, aí nesse período, organizar, pensar aqui nessa aula e tal, foi meio que minha terapia, assim, porque é uma coisa que eu gosto, entendeu? Eu digo assim, realmente é uma coisa que a pessoa assim, é apaixonada, porque não importa o que esteja acontecendo, aquilo é algo que você, enfim, fica feliz em estar organizando, né? E aí, esse plano de desenvolver, assim, melhor esse projeto, né, inclusive fazer realmente dele um projeto de extensão, eu comecei a fazer, inclusive, né, algumas linhas, né, um projeto de extensão, de proteção ao aleitamento materno e à alimentação saudável. Eu acho que, enfim, ele é muito interessante, muito legal, e ele seria muito bom, vamos dizer assim, para o curso médico e os cursos em saúde, sabe? Que é a possibilidade da gente unir, né,
alguns cursos em torno desse projeto, sabe? Então, eu Sobretudo acho que nutrição também, né? Nutrição também. Isso, é isso que eu estou dizendo, né? Assim, é um projeto que tem esse potencial, né? Além da militância, vamos dizer assim, né? A gente tem a chance de, nessa proposta, desenvolver um trabalho interdisciplinar, multiprofissional, né? O pessoal da enfermagem trabalha muito com a questão da proteção ao aleitamento materno também, né? Pessoal muito parceiro nessa luta, então eu acho que tem chance. Ele vai sair, viu? São dias que a gente sai, viu? Se Deus quiser. Ele vai sair. Vai sair, sim. Ele que vai me ajudar. Com certeza. Com certeza. Se pode fazer sua pergunta, assim. Perfeito. 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 É lindo isso, não é, Joaci? É lindo. Perfeito, Joaci, muito interessante, né? Ou seja, a criança amamentada, ela é um ganho, isso que você falou, né, para a sociedade como um todo, porque quanto mais pessoas, né, que têm um melhor potencial ao longo da vida, né, mais você vai ter indivíduos que produzem melhor, né, e aí você vai ter uma sociedade mais produtiva, né. Existe um estudo que avalia o ganho que existiria numa sociedade se fosse garantido ganho financeiro, entendeu? Econômico, ganho econômico que uma sociedade teria se fosse garantido o aleitamento materno nesses padrões que a gente está falando aqui, né? E assim, é enorme, sabe? Esse aumento de renda de uma sociedade, casos, e é exatamente esses caminhos que você falou, sabe? É da capacidade produtiva do ser adulto. É muito legal, porque tem várias coisas, né? Mas isso falando objetivamente mesmo, né? Em relação à capacidade de trabalho mesmo do adulto, né? Por ter um desenvolvimento cerebral melhor ao longo de toda a vida, né? Do que o não amamentado. É isso aí. São todos aspectos, esse é muito legal. Érica falou aqui a questão do custo, né? A questão ecológica também, né? Eu sempre, assim, porque são tantas coisas, mas assim, tem muito estudo também trazendo, né, os impactos benéficos que teriam para o mundo até, sabe? Mundo do ponto de vista ecológico, sabe? Se houvesse mais aleitamento materno e menos uso de fórmula, porque é enorme a contaminação que existe por conta da produção das fórmulas. Acho que é. Muito legal. Eu adorei seu comentário, adoro isso. Obrigada, Josi, pela essa pergunta. Agora passo para Carlos. Carlos, pode fazer sua pergunta? Boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer a professora Kátia, né, pela disposição de falar de um tema tão cuidadoso, né, sobre a alimentação. Eu achei interessante quando a senhora falou sobre a microbiota. Eu não sei se está dando para escutar bem, eu tô... Tá dando para... Tem uma coisa que eu fico pensando, é que a suplementação, ela tem sido não só
um problema na questão materna, mas um problema na população em geral. Porque se você olhar, se você for para academia, por exemplo, o pessoal vai empurrar a suplementação. Não sei nem para que serve algumas, mas uma pessoa diz, olha, tome isso, e a pessoa tá cheio de baldes, de proteínas, não sei, né? Suplementações, enfim. E acha isso super... e super normal, assim, virou algo extremamente comum, né? Eu acho que a maioria das pessoas que fazem academia utilizam alguma suplementação. E muitas vezes, né, sem saber por que tá tomando, né? Aí vem, esse é o público mais jovem, né? Tem um público idoso também que na TV, em vários cantos vão falando sobre suplementação para você não ter osteoporose, para você não ter alguns problemas. E assim, por isso que eu penso que é um problema cultural, né? Porque é muito aceita, né? Como normal a suplementação, como algo que faz parte já da vida e que a gente não precisa mexer muito nisso. Necessária Acho até, que né? Atualmente é vista até como algo necessário. essencial, vamos dizer assim, né? E você e tem muitas. Eu já escutei de algumas pessoas que tem muitas suplementações que não tem nem pesquisas, né, que atestam de fato o seu funcionamento. Para tudo, para uma pessoa saudável, às vezes as pesquisas são para pessoas que têm alguma situação específica. Eu fico pensando que é cultural. Isso é mais um comentário, né? Mas esse comentário é ótimo, e depois eu vou falar uma E coisa sobre ele. eu tenho uma pergunta, sim, sobre essa questão cultural. Isso é um comentário assim muito particular. Na Netflix tem uma série, um desenhozinho, um anime, na verdade, né, chamado Células ao Ataque. E Eu assim, já vi, Cells at Work. isso, e assim, eu já assisti as 3 temporadas, assim, e teve muita coisa que eu nem tinha estudado, eu já tinha aprendido, sabe? Por exemplo, como a microbiota auxiliou no combate às células cancerígenas, sabe? É Então, legal, minha gente, quem não viu, vejam, é tão interessante. Meu filho que me apresentou, viu? isso, e como isso é já uma forma da cultura, né? De uma interferência na cultura para as crianças, enfim, as crianças já começam, já sabem, assim, as células do seu corpo e o que Deveriam, pena que nem acontece. todas vejam, nem todas veem, né? Né? Mas é muito legal, assim, muito bem trabalhado, muito bacana. Eu não sou, eu não sou nem da área de saúde, na verdade, mas eu aprendi muito assistindo, né, e com as palestras aqui. Mas uma pergunta que eu tenho é a seguinte: é, eu já escutei, professora Kátia, que a o leite materno ele não era totalmente suficiente, que sempre precisava de alguma suplementação. E aí, eu não tenho propriedade para dizer isso. Aí eu queria saber da sua experiência, o que a senhora tem visto em pesquisas, e porque a senhora mencionou que até os 6 meses, né, o leite materno seria suficiente. Aí eu queria saber mais, né, como a senhora estuda a área, então acho que queria saber mais da senhora sobre isso. Obrigada, Carlos. Eu queria falar um comentário sobre o que você trouxe no começo, dessa questão, dessa normalização dos suplementos alimentares, né, que são fórmulas, enfim, formulações dietéticas, vamos dizer assim, né, e tem uma semelhança muito grande com isso que eu falei aqui hoje, né, ou seja, a propaganda que é criada, né, a normalização daquele consumo, a produção, dessas ideias, né, sem embasamento. Sem embasamento, aí eu queria voltar um pouco para o que a Erika falou, né,
da fragilidade da formação dos profissionais de saúde. É triste isso, né? E que também é um desafio, porque, na verdade, a formação do profissional de saúde muitas vezes é influenciado pela indústria, né? E de diversas formas, né? Ao longo da sua formação, em vários momentos, né? Então, é muito comum que, por exemplo, viu? Não fico com raiva de mim, Érica, nem professor Raul, mas enfim, quem que seja da nutrição, né? Mas às vezes é muito comum que o pessoal da nutrição tenha um hábito de prescrever suplemento mesmo, né? Enfim, como se dando a entender que a alimentação não é suficiente para garantir a nutrição do indivíduo, né? Então, enfim, eu acho que tem uma falha aí, tendenciosa, no sentido de realmente, até os profissionais de saúde, muitas vezes, recorrer ao uso de suplementos para garantir uma boa nutrição, sabe? E precisaria haver um impacto, assim, uma mudança grande na formação dos profissionais de saúde. Era urgente que a gente tivesse já ao longo da graduação uma formação muito mais crítica em relação a todas essas questões que a gente está colocando aqui e que não acontece. Eu digo em relação ao curso de medicina, não sei como é que está no curso de nutrição, mas que no curso de medicina a gente não tem nada, né, enfim, de discussão e formação mesmo do futuro médico para que ele tenha enfim, uma base, né, de conhecimento no sentido de não se deixar levar pela propaganda da indústria, porque muitas vezes o profissional de saúde, e aí eu estou falando dos nossos mesmo, por exemplo, o pediatra, muitas vezes ele recebe informação da indústria e considera que aquilo é ciência. Ele recebe o panfletinho de propaganda e ele considera que aquilo é embasamento científico, e aquilo não é embasamento científico, aquilo é propaganda, é diferente, né? Então, isso junta aí com o que a Érica falou, isso é muito sério, né? E eu acho que essa questão do hábito de tomar suplemento, ela só reforça, eu acho que tem uma influência mais negativa ainda, eventualmente, nesse hábito de usar a fórmula infantil como se fosse algo saudável, vamos dizer assim, sabe? Porque eu acho que isso é o pior, não é precisar usar a fórmula e usar a fórmula quando tem necessidade, seja lá o que for, é achar que isso é saudável, é bom, vai fazer o bebê se desenvolver, ficar mais sabido, ficar não sei como, isso é absurdo, né? Em relação à suplementação do leite materno, eu tenho algumas, assim, reflexões a respeito. Na verdade, uma pessoa, uma lactante, né, uma mulher que está amamentando, ela bem nutrida, ela é capaz de produzir um leite materno totalmente suficiente. Meus amigos, por favor, Érica também, o professor, depois, se puderem me complementar, mas, assim, é capaz de produzir um leite materno absolutamente suficiente, sem necessidade de nenhum suplemento. Só que existem algumas estratégias de saúde pública que recomendam algumas suplementações para as crianças, considerando que nem todas as mulheres são bem nutridas, essa é a questão, sabe? E que aí, assim, as deficiências que às vezes pode acometer um grande número de mulheres, porque a gente vive num país, né, que, enfim, existe escassez de alimentação, às vezes, adequada, né? É frequente essa deficiência alimentar, eventualmente, né, nutricional, pode ser frequente, e que não valeria a pena deixar algumas crianças sujeitas a esse risco. Então, em função dessa grande quantidade de pessoas que né, podem ter essa deficiência, né? E aí existe uma recomendação atualmente que todos os bebês devem ser suplementados de ferro e vitamina D por um longo período a partir do nascimento, já que as taxas de anemia e deficiência de vitamina D aumentaram, sabe? Eu particularmente não gosto dessa recomendação de jeito nenhum, mas é assim que está posto atualmente. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Obrigada, Carlos, pela sua pergunta. Complemente aí, por favor. O que é que eu disse de errado aqui? Vá. Tudo bem, professor. Me diga o que você diga. Na nutrição, o que falamos? Também tem essa pergunta, sempre perguntam aos alunos. E tem uma diferença na composição daquele leite daquela mulher, por exemplo, desnutrida, daquela mulher, por exemplo, eutrófica. Assim, também os estudos mostram que, por exemplo, uma mãe que tem filho prematuro, esse leite é mais rico em nutrientes. Sim, é lindo isso, né?
Exatamente, já Linda. preparados. Mãe. Então, assim, quando a desnutrição não é uma desnutrição grave, Isso, o leite não é comprometido na sua composição. perfeito. Vai puxar tudo da A mãe, mãe, demais que até perder coitada, dentes. isso. Mãe é o segundo problema. O primeiro problema é manter a qualidade do leite materno, né? Exatamente, pode perder cabelo, pode perder dente, pode perder tudo, mas a composição do leite materno não muda. Impressionante. Isso. Exatamente, a Impressionante. natureza vai Natureza, ser fala impressionante. que o leite materno é o alimento perfeito. Então, por isso, nenhuma Nem é só um fórmula alimento, mais... mas é um alimento, perfeito, né? É mais do que um alimento, Exatamente, mas é um alimento também, né? E perfeito. exatamente. Então, somente naqueles casos extremos, aquelas mulheres muito desnutridas, que aí possivelmente esse leite seria comprometido. Daí você Sim. fala que até ainda na desnutrição, esse leite tem todos os nutrientes necessários Impressionante. e não precisa Impressionante. complementar. Isso, não precisa complementar. Isso. Pronto, vamos agora com a pergunta de Miriam. Podem fazer sua pergunta, Miriam. Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Cátia, ela foi minha professora na graduação. Eu sou médica também, foi minha professora do M4. Lindo! Bom lhe ouvir novamente. Adoro ver meus alunos depois de formados. E é mais um comentário, sabe, professora? Assim, um comentário barra desabafo de quem está querendo em breve engravidar e se vê em diversos dilemas, né? Porque eu acho que falar de nutrição infantil é falar também de algumas questões de, infelizmente, o ambiente que a gente vive não é propício, né, ao acolhimento da mulher como um todo, a fomentar, né, políticas que permitam essa mulher estar mais em casa e ter um aleitamento de qualidade e, como você mesmo disse super bem, né, hoje pessoas mais esclarecidas, com melhor poder aquisitivo, conseguem, de fato, evitar o uso da fórmula recorrente, consegue de fato ter essa qualidade de tempo, né, ali com a criança, mas infelizmente isso ainda é uma realidade muito distante para a gente, né, que ainda temos esses 4 ou 6 meses aí de licença. Eu tive a honra de poder fazer um estágio fora, estive em Copenhague, lá na Dinamarca, e lá é um ano, quase caí para trás. Eu, amor, quero vir para cá, porque... É o que disse assim, é um lugar que preza pelo desenvolvimento de sua futura geração adulta, né? Pois é, então, assim, é algo que me angustia muito. Eu tenho muitas amigas, assim, que largaram vínculos trabalhistas ou que não quiseram adentrar na parte acadêmica, mesmo fazer um doutorado, um mestrado, porque, infelizmente, o meio não abraça, não acolhe, para dar a gente um tempo que a gente tem que optar, né? Por isso que, assim, quando eu me graduei, quando eu terminei, eu via muito assim, essa mãe tá dando chupeta, tá dando tela, tá dando fórmula, demonizar aquela pessoa. Crítica, julgamento, Exato, né? mas hoje eu acho que eu olho assim, não estou dizendo que é certo, de forma alguma, não estou falando para Não, pediatra, mas é complexo, né? É muito complexo isso. muito pesado para as mulheres, né, Miriam? Muitas exigências que ficam a cargo das mulheres resolver, né? Tudo isso que você falou, né? Não dá tela. Muita participação, tem muito pai que acho que está aumentando a participação dos pais, isso tem melhorado, né? No cuidado aí dos filhos e na educação, antigamente era bem pior. Mas, assim, o peso sobre as mulheres é incomparável, não tem nenhuma dúvida, né? E, agora, sim, realmente, a questão é essa, a energia que devia ser posta pelos governos, né, deveria ser no sentido de garantir que esse aleitamento pudesse ser realizado, né? Seria o mais sensato, é o mais lógico, é o necessário, né? E a briga, vamos dizer, devia ser isso, né? E termina que, na verdade, convenientemente se resolve que, ou seja, para solucionar o problema, vamos da fórmula, entendeu? É assim, a mulher tem que voltar a trabalhar, Exato. e tem uma forma simples, só é da fórmula. É uma solução Justo, superficial, né? superficial, né? Que, assim, não leva em consideração os desejos de muitas mulheres, que muitas mulheres querem dar de mamar exclusivamente até o 6º mês, né? Porque querem, inclusive, fazer o melhor para os seus filhos. Além de que, minha gente, esse cuidado materno precisa
existia, muito pouco, né? Uma mãe sair de casa com um bebê de 4 meses de idade, é um absurdo, sinceramente, o tamanho dessa licença de gestação, né? Mas é isso, essa normalização do uso da fórmula, né? E o pensamento de que para viabilizar, né, o trabalho, né, é preciso da fórmula, aquilo não é o caminho correto, né? O caminho correto é arrumar estratégias para garantir o aleitamento materno até o 6º mês, não é fórmula, isso é um caminho ruim para todo mundo, Sim. ruim a longo prazo. É uma discussão, antes de tudo, política, né? E trabalho também. Total, mas tem muita gente que luta por isso, mas é difícil. Óbvio que onde tem interesse financeiro a curto prazo, porque é um investimento burro, tanto é que, né, aí uma sociedade, né, muito mais desenvolvida e que já pensa no investimento a longo prazo, deixa a mãe em casa durante um ano, né? Claro que é uma sensatez enorme, mas, no momento, o que temos são pessoas que pensam no lucro de agora, né? Então, no lucro de agora, ele quer que a mulher vá meses, para, enfim, não ter que continuar pagando, né, a licença, enfim, Das questões. coisas que isso pode trazer, né? Agora, eu acho que realmente é preciso se organizar, não é fácil, eu digo que, assim, é preciso planejar mesmo, ter filho, que às vezes eu digo às famílias, né, não é fácil muito, não tenha filho não, que para ter filho e é fácil, né? Que vai ser fácil, não tem. Viu? Então, é aquele negócio, você é pai de pet, que é mais fácil. Se bebê reborn. Obrigada, professora. Assim. Obrigada, Miriam, pelo comentário tão pertinente, né, professora? Total. Essas Nós polêmicas mulheres, a gente públicas. nossa, é muita injustiça, a gente sofre muito, né? A gente é muito cobrada e a gente carrega um peso muito grande, né? Eu tenho muito cuidado também, assim, de não criticar a mulher. Eu não critico a mulher que decide da fórmula. Eu não critico isso, de jeito nenhum, a decisão dela, seja pelo motivo que for. O que eu critico são as informações enganosas, a propaganda, né, o profissional de saúde que não dá suporte, e isso é o que eu acho que tem que ser combatido. Exatamente, professora. Obrigada, Miriam, pela pergunta. Agora passo para Tainá. Tainá, pode fazer sua pergunta. Oi, obrigada, professoras. Ô, professora, vê só, é mais um relato, né, feito eu escrevi no chat. Também eu acho que uma dúvida, talvez, porque eu tenho um filho de 10 anos, certo? E eu sou muito pequenininha. Então, assim, meu filho Qual é a nasceu sua altura? Diga aí. 1,53. Ok. Então, assim, meu filho nasceu com mais de 3 quilos, mas quando ele foi desinchando, ele desceu um pouquinho para 2.800 no máximo. Certo. Sendo que as enfermeiras não me ensinaram a tirar o leite da mama. Uhum. Na realidade, elas nem se esforçaram, simplesmente disseram que eu não tinha pega para o leite, para o bebê tirar, e que o colostro não estava amamentando, né? Entendi. Ou seja, minou completamente a sua confiança no seu aleitamento, né? Tirou completamente a sua confiança, né? Vou matar meu filho de fome. Exatamente. Então, assim, elas não queriam deixar eu tirar meu filho do hospital quando eu recebesse alta e queriam que eu assinasse um termo de compromisso e que eu prometesse que eu ia comprar fórmula para dar para o meu filho, Nossa, porque eu não tinha leite. que absurdo. Então, assim, absurdo. quando eu falei com a doula que eu né? conhecia, quando eu falei com a doula que eu conhecia, ela foi lá em casa, aí ela me ensinou a desmamar, a bolsa de água quente, massagem, aquelas massagens doloridas, assim. Não que é fácil, não ela é fácil. Também apertava não podemos romantizar a amamentação, né? Ela apertava aqueles nódulozinhos de leite na mama, assim, doía pra caramba. E outra coisa que me ajudou também foi um spray nasal, que agora eu não lembro mais o nome, que eu botava o spray nasal e esperava um pouquinho. Aumentava a produção de leite, né? Ela me ajudava. Mas, assim, eu quero me lembrar.
eu não sei se esse spray realmente ajuda mesmo. Isso foi feito placebo, né? Como assim? Psicológico mesmo, entendeu? Aí, eu sou da área de saúde, certo? Eu acho que eu esqueci de dizer isso, eu sou arquiteta. Não tem problema nenhum. Ótimo. Isso é Então, pensante, você é pensante, isso é o que conta aqui. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada na época e agora eu me pergunto, assim, como estão os profissionais, no caso, as profissionais, né, porque geralmente são mais mulheres hoje. Então, eu vejo, assim, amigas minhas, pessoas estudando para tirar essa questão da alimentação industrial da criança, mas tem a questão do bebê também, né? Eu acho que ainda não discuti essa parte com elas, do porquê, naquela época, há 10 anos, se colocava tanta fórmula e como é que está hoje em dia? Será que hoje em dia as profissionais estão mais preparadas para saber fazer o desmame, como chama? Ordenha. Das mães? Sim. Como é que está? Como está? Pois é. Veja, a gente tem uma formação de enfermagem, né? Que talvez seja a profissional que mais seja habilitada, vamos dizer assim, a dar esse suporte em relação ao aleitamento, mas ainda assim é muito frágil, entendeu, Tainá? Não existe um tempo, eu sei porque eu já participei de alguns trabalhos em relação ao ensino do aleitamento materno na área de saúde, sabe? Então, assim, a quantidade de horas que é dedicada ao ensino do aleitamento materno e ao treinamento para o suporte ao aleitamento materno dos profissionais de saúde, né, e aí enfermeiras e médicos, porque o pediatra é também um profissional que vai estar lá presente ao nascimento, né, na maternidade, o obstetra, que fica mais perto da mulher, o obstetra, a enfermeira e o pediatra. O pediatra também deveria fazer essas orientações, ser capaz de fazer essas orientações, entendeu? Na hora de dar alta à mãe, ou, enfim, ao longo dessa permanência na maternidade, a mulher deveria ser habilitada a realmente posicionar adequadamente seu bebê, a ordenhar a mama, né, tanto no sentido de poder ofertar ao bebê, saber ofertar o leite ao bebê no copinho, né, sem precisar usar a mamadeira, até, por exemplo, no bebê que realmente tem uma dificuldade de pega, para que ele fique recebendo no copinho o leite materno, porque não tem necessidade de se dar a fórmula se você tem leite, né? Pode ser que o bebê não esteja conseguindo extrair da maneira ideal, e isso pode ser trabalhado, mas enquanto isso o bebê recebe o seu leite ordenhado, não tem sentido ele receber, né? Então, assim, o tempo que existe para esse preparo nos cursos de saúde é muito pouco. E mesmo nas pós-graduações, lato sensu, que seria aí as residências, vamos dizer, já é uma formação do profissional que já quer realmente trabalhar com pediatria, ou já quer trabalhar realmente com materno-infantil, no caso da enfermagem, enfim, não sei nem como é que é exatamente o nome, né? Mas mesmo nesse período, a formação ainda ela é deficiente, sabe? A gente tem um programa, não sei se o nome é programa também, mas é a questão do hospital amigo da criança, em que ele deve seguir uma série de normas para poder prover esse apoio ao aleitamento materno durante esse período na maternidade. E aí, assim, os profissionais deveriam estar capacitados para isso. Isso acontece principalmente nos profissionais da rede pública, eu acho que o pessoal da rede privada é prejudicado, vamos dizer, nesse sentido, porque a maioria dos hospitais particulares não tem esse selo, como um selo de qualidade da maternidade, né? E eu não acho, não, na verdade, eu não acho que melhorou, não, acho que nos hospitais particulares continua tão deficiente quanto, não melhorou, porque não há investimento nisso, isso que eu estou dizendo, nem na formação, né, do profissional, e nem nas instituições, porque existe uma normalização, porque a mulher
tudo isso que você falou, eu entendi perfeitamente a reflexão. Qualquer questão que aconteça, né, isso que a gente está dizendo aqui, a solução mais simples que é dada é dar a fórmula, entendeu? Pois é. Tchau, professor. Obrigada, viu? Uma honra, mais uma vez, que ele está saindo, ele botou no chat. Né? Então, as pessoas... É muito grave isso que aconteceu com você, é isso que eu estou dizendo, não é inocente, né? E nem é todo benéfico você dar a forma do bebê que acabou de nascer, porque ele perdeu 200 gramas e que é um processo que é natural de acontecer, né? Hoje em dia, existem recomendações para se agir numa situação como essa, que não é da fórmula. O que eu fiquei preocupada, de fato, na época, é justamente o fato de doulas e parteiras sem curso superior na área de saúde, nem técnica, às vezes, ela tem, sabe? Serem mais qualificadas do que os profissionais com Qual é a conclusão que a gente chega? Que a formação do profissional de saúde dá muito ruim. De volta para o que a Érica falou, né? É um absurdo. Não deveria ser assim, mas é assim. E ainda é assim, entendeu? Ainda é assim. E, na verdade, não é assim só aqui, não, sabe? É assim em vários países do mundo. Porque o mundo, a sociedade foi evoluindo dessa forma, entendeu? Entendendo que na vida moderna, aquilo que eu estava dizendo, né? A gente falou aqui também, uma questão, né? cultural também. A vida tem que ser simplificada, né? A vida tem que ser facilitada. É a coisa do ultraprocessado, é feito da lancha ao menino de salgadinho porcaria, entendeu? Vamos né? Ser mais simples, vamos comprar o pacote e a gente já manda o pacote, para que ficar fazendo comida para o menino levar de lanche, né? Dá muito mais trabalho, muito mais tempo, e como se aquilo fosse equivalente. Então, esse hábito foi sendo normalizado. E aí, ou seja, um profissional de saúde ser formado, né, a dedicar tantas horas, né, para essa ação, né? Tem uma outra coisa muito séria, né? O profissional de saúde, eu acho que em todas as áreas, ele é muito formado no modelo que a gente chama biomédico, né? Que pensa, na verdade, na pessoa mais como um indivíduo em que você deve olhar procurando doenças, né? Eu digo que o médico é um ser muito, assim, que tem um olhar ruim para as pessoas, porque ele está sempre procurando uma doença em você, porque ele foi formado para isso, ele foi formado para diagnosticar doenças. A formação do médico para promover saúde é muito pequena, entendeu? Que são coisas diferentes. E a promoção à saúde, ela é uma ação, ela não é um ato passivo. Então, o profissional de saúde, ele precisa ter atitudes, técnicas para promover a saúde e proteger o aleitamento materno e orientar para garantir o aleitamento materno. É uma ação de promoção à saúde, está entendendo, Tainá? Não é tratar de uma pessoa doente, você não está doente, você precisa de um tratamento porque está acontecendo uma coisa com você, mas um profissional precisa saber como é que faz para promover essa alimentação saudável. Mas os cursos na área de saúde, eles têm muito pouco foco na promoção de saúde. Eu acho que o pessoal da nutrição até tem bem mais, muito mais, certamente. Eu acho que o curso de medicina talvez seja um dos piores, no sentido de ter toda uma grade que é voltada exclusivamente para a doença, sabe? É muito ruim, né? Então, essa área que eu falei, né, do DORD, é uma área tão interessante nesse sentido, porque ela é uma área que traz a importância de se promover a saúde, de você atuar no início da vida para que aconteçam eventos os mais saudáveis possíveis. Você agir para que isso seja garantido, né? Agir para garantir que a criança amamente, que a criança receba uma alimentação saudável, que ela não coma ultraprocessado, proteger ela das infecções, estimular o desenvolvimento. Veja, tudo isso é promoção à saúde.
e é muito pouco valorizado, né? Quem é que vai no profissional de saúde para promover a saúde? Só quando adoece. Quando a pessoa vai no profissional de saúde, quando está doente, vai no nutricionista, problema. Hoje em dia, é isso que eu digo, eu acho que o nutricionista ele tem um espaço e uma formação nesse sentido, e as pessoas vão para receber uma orientação, por exemplo, a receber uma alimentação saudável, né? Mas, enfim, não é tão comum e deveria ser algo realmente obrigatório até, né? Obrigatório na formação de todas as pessoas. Muito obrigada, professora. Nada. Obrigada, Tainá, pela sua pergunta, muito pertinente. Alguém mais tem alguma pergunta para a doutora, para a professora Kátia? É muito pertinente o que Tainá falou, essa rede de apoio. Quem está aí de perto quando essa mãe tem seu filho, a mãe de primeira viagem, que não sabe como amamentar, é a importância dos profissionais da saúde de orientar essa mãe e encorajar. Por exemplo, aqui em Recife temos o IMIP, temos o Hospital da Mulher, que eles têm aí o banco de leite, e também tem aí as enfermeiras que elas ensinam como amamentar. Nesses locais, né? Pena que não tem, assim, todas as maternidades, né, Érica? Principalmente, às vezes, é mais falho nas maternidades particulares, né? Nas públicas, é mais usual que tenha um profissional qualificado e tem os bancos de leite. E aí que, muito comumente, nos bancos de leite, tem realmente profissionais dedicados, vamos dizer, a essas questões, né? Ligadas à amamentação. Que é muito importante, faz muita diferença. O apoio de um profissional que tem experiência, que tem habilidade no sentido de ajudar a mulher a superar os desafios que às vezes acontecem justamente no comecinho aí da amamentação, né? E é aquela coisa, se não receber suporte naquele momento e não conseguir manter o aleitamento, vai se perder completamente, né? Porque o aleitamento tem tudo para dar certo, mas também se perder aí essa continuidade desse estímulo, né? O bebê não ficar indo mamar, né? Se já toda vez que tiver fome, né? A principal ação que mantém e garante o sucesso do aleitamento é que ele seja realizado em livre demanda, né? O bebê esteja sempre estimulando a mama, sugando adequadamente, né? Se isso, de fato, pode haver aí um baixo fluxo de leite, se perdeu, né? Aquela amamentação. Então, a opção de ficar já desde o começo dando fórmula, ela é aquela história, é um tiro no pé, né? Você sabe, o início precoce de fórmula está diretamente relacionado ao desmame, principalmente quando essa fórmula é iniciada nesses primeiros dias. Exatamente. A senhora falou nos hospitais privados, a prática de dar fórmula logo no início, e também o risco que pode trazer para esse bebê. Já escutei casos de crianças que foram amamentadas por falta de higienização das mamadeiras, que logo no início fica com a gastroenterite e que a criança pode ir ao óbito. Frágil, né? Exatamente, por falta de higienização dessas mamadeiras. Aí também isso pode aumentar o óbito das crianças. Sim. Vou amamentar logo no início. Alguém mais tem alguma outra pergunta para a professora? Tem alguma dúvida? Também queria falar outro ponto, professora, que achei muito interessante, que a senhora fez a relação do dor com a microbiota e da importância do aleitamento, né, na composição dessa microbiota, e que estudos já relatam que aquelas crianças que não amamentam podem apresentar obesidade na vida adulta. Sim. Por conta da mudança dessa microbiota. Então, muito interessante. Muito. E essa microbiota interferindo no desenvolvimento metabólico, né, Érica, da criança no início da
vida, entendeu? Enfim, está vendo ali toda a estruturação metabólica do indivíduo, as bases, né, do funcionamento metabólico, é também, né, uma função, um sistema, vamos dizer assim, né, e a microbiota tem uma influência direta em relação a isso, né, e claramente não há dúvida de que existe uma relação entre o perfil da microbiota no início da vida e a ocorrência de obesidade a longo prazo. Exatamente. Muito interessante. Por isso, o investimento no aleitamento para a prevenção de doenças na vida adulta. É o melhor, é o que mais, assim, o melhor custo-benefício, sem nenhuma dúvida, né? Exatamente. Nenhuma dúvida. Por isso, a senhora falou a prevenção. Na nutrição, como a senhora falou, praticamos isso, tentamos praticar, os nutricionistas, a prevenção. Muito mais do que os médicos, né? E a maioria, mas eu acho que essa questão desse hábito agora, realmente a indicação de suplementos, Érica, tem contaminado os nutricionistas também, você não acha, não? Muito nutricionista que passa dieta e já passa suplemento. Passa alimentação e tem que ter na receitinha suplemento. Exatamente. Até os próprios pacientes, eles pensam que se não passa suplemento, o profissional não é bom. Não é bom, porque ou não sabe. É um desafio, né? Exatamente, um desafio. Porque, como nutricionistas, o nutricionista sabe que com os alimentos podemos cobrir as necessidades. Em casos especiais, tá certo? Você faz uma suplementação, mas quando necessário. Sim. Não é o usual, é o ocasional, né? E, na verdade, o que a gente vê atualmente é que o usual é prescrever o suplemento, né? Como exatamente. Foi colocado aqui hoje, né? É o normal, né? Então, e também... eu acho... Não, eu ia dizer, isso é uma mensagem muito ruim, né? Porque isso eu acho que mina a confiança das pessoas na alimentação. Sabe? A mesma coisa em relação ao aleitamento, eu acho que mina a confiança das pessoas, né? E aí as pessoas começam simplesmente a achar e de outra forma até acham o seguinte, que ao tomar o suplemento está tudo resolvido, elas não precisam se alimentar bem, entendeu? Porque o suplemento é tudo, né? Então, novamente, é o contrário, né? As pessoas, né, do hábito, né, do comportamento alimentar saudável, fazendo ela recorrer e se sentir bem nutrida quando o suplemento. Coisa totalmente distorcida, né? Que sai aí do que foi toda a vivência do ser humano ao longo de toda a sua evolução com os suplementos. Exatamente. Aí, o que o indivíduo tem que fazer, o paciente mudar os hábitos. Não é? Não temos prefere tomar o suplemento. Isso, e aí, assim, para o profissional de saúde, muitas vezes, claro, é muito mais simples ele simplesmente passar o suplemento. É o que o outro quer, e para você é muito mais rápido do que você ficar explicando, né? Feito o aleitamento também, tem muita semelhança, entendeu? É muito mais rápido o pediatra chegar lá e prescrever a fórmula do que ele ficar orientando, dizendo que tem que posicionar de tal forma, tem que estimular, que espere, que tenha paciência. Imagina, uma consulta dessa é interminável, né? Enorme. Ou tendo problema, tome uma formulazinha. Qualquer coisa, se ele chorar, tome a fórmula. Acho que ele está com fome, tome a fórmula. É simples, né? Exatamente. Investir na formação dos profissionais da saúde. Tem muita formação que falta, que precisa. Precisamos acreditar, né, que as mudanças precisam acontecer. É aquela história, eu acho que é preciso, às vezes, piorar para melhorar, sabe? Eu acho que está vindo tanto problema com essa questão dos ultraprocessados. Exatamente. Que vai precisar, já está precisando, mas cada vez vai precisar mais, né? Se desenvolver ações que promovam não o uso dos ultraprocessados, que promovam os hábitos alimentares saudáveis. Exatamente, professora. Muitos desafios ainda pela frente, como profissionais e também os que não são da área, mas que têm um conhecimento. Todos nós, né? Exatamente, é um desafio. Tá certo, professora. Se ninguém mais tem uma pergunta, quero agradecer em nome do professor Raul e também meu nome. Muito obrigada pelas informações. Um tema tão relevante, embora quem não seja profissional
que não seja profissional da saúde, mas tem um amigo, tem um familiar, Sim, falar sobre o aleitamento, porque deveria ser um conhecimento de domínio perfeito. popular, domínio para todas as Isso, pessoas. isso. E todo mundo pode ajudar o aleitamento materno. Todo mundo, né? Que seja com informação, que seja com suporte, né? De alguém que está perto. Então, assim, todo mundo tem uma responsabilidade. Se diz, a responsabilidade de garantir o aleitamento materno é da sociedade como um todo, né? Todo. Da sociedade. Muito obrigada, professora. Obrigada e que a a você. senhora continue em seu espaço de trabalho. Vamos tanto lá. na parte clínica, como também como professora, na formação desses futuros profissionais. Vamos lá, vamos Continue transformando. continuar pensando e planejando, Érica, que isso nos move, né? Continuar planejando. Exatamente, o trabalho nunca acaba, professora. Bom, né? Que bom, porque a gente é movido também a essas, né? Essas metas, né? Esses objetivos de trabalho também, né? E que a gente entende que a gente está contribuindo, né? Exatamente. O mais importante é contribuir e ajudar com o nosso conhecimento os demais. Muito obrigada, professora. Obrigada a todos que ficaram até agora. Tchau, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada.